Boa noite, amados, amadas. Boa noite, sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho. A nossa comunhão para a glória do Senhor Jesus. Amém. Com a A pastora... verdadeira luz, a vida. Amém. Com a pastora Cícera Sandra Ribeiro. Eu vim. Amém. Vamos lá. Vamos orar que nós já estamos atrasados. Maria, Ô Maria querida, seja bem-vinda. explica meu aqui, amor. acontece o quê? Diga aí, você assinou para Maria. Não sabia que dá para fazer isso não. Dá Olha. para assinar para o pessoal. Boa noite, as paz Maria. Pai, eis-nos aqui para a glória do Teu nome, Amém. em espírito e em verdade, segundo o Espírito da Verdade do Evangelho. Tu, Senhor Jesus, Tu, o Espírito Santo, que Tu enviaste, após a perfeita obra ter sido completada, após o plano perfeito, o plano oculto anteriormente de Deus ter sido executado com excelência e com verdadeira justiça, realizado, do princípio ao fim, porque Tu és bom, verdadeiramente bom. Amém. E seja nos céus, na terra, ou debaixo da terra, não há nada contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Amém. Obrigado, Pai, porque Tu estás conosco. A Tua graça nos basta. Tu nos satisfaz superabundantemente em Ti, Amém. porque és bom. Obrigado. Obrigado pela Tua palavra, que é verdadeira, que é fonte de águas vivas. A fonte da verdadeira vida, a fonte da vida. Tu és. Obrigado, porque Tu és a luz do mundo. Tu és a nossa luz, que nos guia em todas as veredas, Amém. nos ensinando toda a justiça. Tu és nosso líder perfeito. Tu estás conosco eternamente e jamais, nunca jamais nos abandonará. Santo, santo, santo Tu és, amado, eterno, exaltado, adorado. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Eis-nos aqui, temos fome e sede de Ti. Eis-nos aqui. Faz multiplicar a 30, 60 e a 100 por 1. Dá-nos ouvidos para ouvir, aqueles que ainda precisam. Dá-nos mais fome e sede. Dá-nos o que cada um de nós precisamos. Eis-nos aqui. Amém, Abba. Tira tudo que o Senhor não plantou. Tira toda a teimosia. Tira toda a vaidade. Tira toda a soberba. Amém. Tira toda a ansiedade. Amém. Tira toda a confiança numa justiça própria. Amém. Eis-nos aqui. Obrigado, porque Tu és o bom pastor. Tu és a porta. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós. Dá-nos, Pai, espírito de revelação no pleno conhecimento de Ti. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a esperança para a qual Tu nos chamaste, as riquezas da Tua gloriosa herança em nós, Teus santos, e a incomparável grandeza do Teu poder para conosco, os que cremos. Amém. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Sejam todos bem-vindos. E a Cleide já chegou. Eita, seja bem-vinda, Cleide, minha Seja amada. bem-vinda, Cleide. Maria, pode As ser graças aos linda. demais. Na verdadeira luz, a vida. O texto hoje é de João, tá? Capítulo 1, versículo 4. Eu peguei aqui pela NTG, mas que é o Novo Testamento no grego, né? Mas todas as versões, né? Nós fazemos questão, né, de estar lendo com vocês para que vocês possam compreender que todas elas são igualmente importantes. Então, o que foi feito nele era vida, e a vida era a luz das pessoas. Então, veja, Deus, né, é o autor, Jesus, que é Deus, né, o Deus que esteve conosco e agora está em nós, não é? Ele não é o Deus da morte, não é? Embora ele tenha o domínio, né, ele tenha está em suas mãos no domínio da vida e da morte, mas ele não dá morte para ninguém, entende? A morte é consequência, né, do pecado.
E quem trouxe isso, né, foi o maligno, né, ele que fomentou isso dentro dos seres humanos, porque todos pecaram, né, e a consequência do pecado é a morte. Sem luz não tem vida para as almas viventes, e Deus nunca reteve a luz da vida dos homens, ainda que saiba e sempre soube que todos se corromperiam, pois nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. Ou seja, o que foi? O que foi? Nada, coisa boa. Esse menino, ele falou ali na janela quando você estava orando, viu um menino em pé. Coisa. Viu o quê? Um menino em pé. Coisa de pessoa que está falando de coisas aleatórias. Por isso que eu disse nada demais. Oi, Silmar, seja bem-vindo, meu bem. Seja muito bem-vindo. Meu Deus, Senhor Jesus. Graças a paz, Silmar. Boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, gente, continuando. Eu vou ler aqui essa João 1:4 pela OL. Gente, agora isso ficou na minha cabeça. Estou falando em línguas. Ai, como as pessoas debocham, meu Deus. A paz, querido, seja bem-vindo. Zai, é menina, né? Zai. Me parece uma mulher, mas enfim. E foi, nem vi. Perdão, mas obrigado, glória a Deus. Bora pra palavra que... O quê? Diz oi, Nina, o menino. A resposta da Maria. Bora pra palavra que o menino desaparece. Tá falando pra aquele rapaz que viu o menino na janela. Ah, sim. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra sempre esteve com Deus. Viu, gente? Aquele que é a palavra, não é que era, aquele que é a palavra sempre esteve com Deus. Por quê? Porque, como nós já falamos aqui diversas vezes, não é? Já mostramos através daquele desenho, não é? Que nós fizemos, aquela ilustração, que o Senhor Jesus, não é? Por isso que diz que Ele é o primogênito de toda a criação. Ele foi, não é? Quem Deus idealizou, Deus chamou, não é? A existência nele mesmo como filho, não é? Como parte, aliás, como aquele que viria colocar em prática os seus planos de salvação para a humanidade. Veja, ele em suas duas naturezas, não é? Ele iria restaurar tanto a paz nos céus como na terra. Então, tendo as duas naturezas, ele poderia, não é, julgar, ele poderia sentenciar, ele poderia colocar as coisas no seu devido lugar. Então, aquele que é a palavra sempre esteve com Deus. Criou tudo que existe. E nada existe que não tenha sido feito por Ele. E nós, né, o conhecemos pelo nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é a nossa salvação, não é? Então, é o Deus encarnado, Deus que se fez carne, não é? Ele é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque para que nós pudéssemos conhecer, para que nós pudéssemos recebê-lo, era necessário ele vir, né, de forma que os seres humanos, né, pudessem compreender, pudessem enxergar, perceber pelos 5 sentidos. Nele está a vida. Meu Deus, mandou aquele ursão. Oh, meu Deus, eu não vi. Eu não vi de novo. Poxa. Obrigada, Silmar, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Coisa rica do Pai. Nele está a vida eterna, e essa vida dá luz a toda a humanidade. Então veja, aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Atos 17, né? No versículo 27 ou 28, se eu não me engano, que ele diz, né? Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos.
está falando, não é? Que é do homem Jesus Cristo, que é Deus, não é? Deus que se fez homem por um pouco de tempo aqui nesse mundo para poder nos levar para a sua glória, para poder pagar o preço do resgate, porque tinha que ser pele por pele, tinha que ser humano por ser humano, para que houvesse o perfeito resgate. Porque aqueles animais que eram sacrificados eram apenas coisas passageiras, não é? Até que a ordem, né? a ordem verdadeira, a ordem espiritual, não é? Entrasse em vigor pelo Filho, por Jesus Cristo. Então, até a nova ordem, não é? Aquelas coisas passageiras estavam vigorando no mundo, mas Deus sabia que aquilo era apenas uma forma de fazer com que o homem compreendesse que eles precisavam do Salvador, preparar o mundo. E quem foi que veio dando testemunho do Senhor? Quem foi que veio mostrando que isso era necessário? Que era necessário um arrependimento? Veja, gente, quem é que precisa se arrepender? Não é quem praticou atos falhos, não é atos... como é que se diz? Quem errou, não é quem comete alguma coisa errada que precisa se arrepender. Ora, quem está acertando o alvo não tem do que se arrepender, não é? Mas o que João Batista veio fazendo? Ele veio exatamente mostrando isso. Olha, os homens precisam se arrepender. Eles precisam, né, terem consciência, não é, que os seus atos de justiça não os conduzirão à eternidade, que não poderão ser salvos, não é? É através dos seus atos de justiça, porque seus atos de justiça não passam de trapos imundos, como disse Isaías. Então, ele é a voz do que clama no deserto, não é? Preparem um caminho reto para o Senhor passar. Ele é a testemunha, como Jesus disse, eu não preciso de testemunho humano, mas eu digo isso para que vocês creiam, para que vocês sejam salvos. Então, é sobre essas coisas, não é, que o Senhor Jesus Cristo, não é, sempre estava ali falando, ele sempre estava apontando, né? Olha, João Batista, não é? Verdadeiramente vocês se alegraram com a vida. João Batista era luz, não é, que queimava ali por um pouco de tempo, e vocês se alegraram com ele, não é? Mas a luz de Cristo era a verdadeira luz. Por quê? Porque João Batista não era luz. Oi, Stephanie, seja bem-vinda. Daniela, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite. Olha só, Sandra. Voltem com as curas e milagres. Jesus está voltando. Amém. Amém. Glória a Deus, não é? Quem falou isso? Ovelha de Cristo. Ovelha de Cristo. Quem dá os dons é o Espírito Santo, né? Então, amém. Nós recebemos, né, as curas, amém, e os milagres em nome de Jesus. Significa, não é? Que se tem uma bandeira aí, não é, de carência, de necessidade, é porque o Senhor está preparando. Nós recebemos, né, crianças? Em nome de Jesus nós recebemos, amém, nós estamos papando, nós estamos ficando robustos na palavra, no Espírito, exatamente para recebermos, né, aquilo que Ele disse, né, que nós faríamos, não é? Então, essas coisas vêm dele, nós recebemos, nós ficamos aqui igual aqueles passarinhos, aqueles filhotinhos de águia, né, com a boquinha para cima, esperando, né, que a nossa mãe venha nos alimentar. Então, nós recebemos em nome de Jesus, né? Nós cremos, né, que o Senhor é o João Batista, né? Sempre me anunciando antes, né, da salvação. Jesus Silêncio, eu tô falando, né? Por isso que eu estou usando a figura. Por isso que eu estou usando a ilustração, exatamente por isso. Então, amém. O mundo espiritual, gente, ele se move de uma forma no mundo natural que a gente precisa compreender, não, os sinais. Então, nem tudo que vem, não é, às vezes essas setas, né, essas acusações, todas essas pedras, não é, sempre vem mostrando alguma coisa, né? E muitas vezes são elas que fazem, né, os degraus para a gente subir mais alto, né, para que a gente possa ir além. Então, sem a luz não tem vida para as almas. Ou melhor, sem luz não tem vida para as almas viventes. E Deus nunca reteve a luz da vida dos homens, ainda que saiba e sempre soube que todos se corromperiam. Pois nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, Deus, em sua onisciência, já sabia que todas essas coisas aconteceriam e ainda assim não recolheu dessa dimensão o seu sopro de vida, nem mesmo após o dilúvio, que foi a contenção da carne pecaminosa que estava num nível exacerbado de corrupção.
Se ele voltasse o seu coração contra alguém, simplesmente recolheria seu sopro e seu alento, pereceria toda a carne e o homem retornaria ao pó do qual foi formado. Jó 34, do 14 ao 15. Então, veja, gente, é por isso que eu falo para vocês, Deus não está contendendo conosco, Deus não nos tem como sendo seus inimigos. Por quê? Porque se Deus simplesmente quisesse contender com os homens, não é? Era só ele retirar o fôlego de vida. Ora, todo ser humano precisa, não é, do fôlego de vida para essa existência, para poder respirar, para poder viver. Sem o fôlego de vida, o corpo morre, não é? E se o corpo morrer, a alma vai para onde, não é? Então, veja, se Deus estivesse contra a humanidade, por que Deus enviaria o seu Filho para pagar o preço de resgate por nossas almas? Não é? Por que ele colocaria a salvação para aqueles que não merecem absolutamente, não mereciam? E nada fazem, não é, para merecer isso. Então, Deus não está contra nós. Ele não é contra nós. Os inimigos de Deus são os espíritos. Por quê? Porque esses são perfeitos. Esses, eles tinham a perfeita condição, não é, e compreensão de toda a verdade, porque eles foram feitos por Deus perfeitos e eles em si já trazem a vida eterna. O espírito é a vida eterna. E eles, não é, veja, aquilo que foi feito perfeito, não é, de forma eterna, não tem o que melhorar, não é? Boa noite, Laércio, seja bem-vindo. Boa noite, Laércio, paz e graça. Então, aquilo que já é perfeito não precisa ser aperfeiçoado, não é? Então, se eles caíram, caídos eles permanecerão, porque foram feitos perfeitos por Deus para servi-lo, não é? E ainda assim, eles caíram porque quiseram, não é, ocupar, tomar o lugar de Deus. Isso é traição. Então, se Deus quisesse, né, olha só, Deus voltasse o seu coração contra alguém, simplesmente recolheria seu sopro e seu alento. Pereceria toda a carne e o homem retornaria ao pó do qual foi formado. Então, veja, que tipo, não é, de resistência o homem poderia oferecer a Deus, não é? Nenhuma. O sopro de Deus me fez. Deixa eu ver aqui, Jó 34, 14 e 15. Eu acho que eu peguei isso aqui pela Taná, se eu não estou enganada. Jó. Não. Aqui na NVI, se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito, aí aqui está falando o espírito, né, no caso, porque a palavra ruá, não é? E o seu sopro, a humanidade pereceria toda, e uma vez o homem pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. O que ele está dizendo, né? Se ele simplesmente se der as costas, se ele se ausentar, se ele retirar, não é, a atuação do seu espírito que dá vida, veja, é o Espírito de Deus que dá vida a tudo, não é? Nós já estudamos sobre isso, né? Está escrito tanto em Números 16, ali a linha A do versículo 22 do capítulo 16 de Números, e também em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 13, se eu não me engano. Que vai ser citado logo adiante. Então, está descrito sobre isso. Então, se Deus simplesmente tirasse, gente, veja, se Deus... o que dá? Deus é espírito, né? E dele mesmo é que ele dá vida para toda forma de vida. Seja aqui nesse mundo, seja no mundo espiritual. Se ele simplesmente retirasse isso, ora, daqui desse mundo, né, que depende do fôlego de vida, do sopro, então toda a humanidade pereceria, né? Todos que precisam respirar, né, pereceria, e como que faria, não é? Então Deus não é contra o ser humano, entende? Ainda mais
ainda que sejam aqueles que usam, né, dessas faculdades, né, de toda essa, vamos dizer assim, a sua estrutura, não é, para blasfemar contra Deus, Deus não leva isso em consideração, porque Ele determinou um dia, não é, um homem pelo qual julgará todos, não é, que é Jesus Cristo. Inclusive nós estamos, não é, fazendo aí um projeto e hoje estávamos estudando exatamente sobre isso, não é? Então, Deus é bom, gente, bom de verdade. Então, o sopro de Deus me fez e o alento do Todo-Poderoso me deu vida. Perante Deus não sou diferente de ti. Eu também fui formado do pó da terra. Jó 33, do 4 e 6. Essas versões aqui, gente, é a Taná, tá? Eu tirei pela Taná, não é? Que é a Bíblia no hebraico, tá bom? É o Antigo Testamento no hebraico. Então, eu tirei de lá, por isso que tá dessa forma. Provavelmente a gente não vai conseguir nenhuma outra versão, não é escrito dessa forma, porque é a forma pelo hebraico, pela Bíblia deles, tá bom? Dos judeus. Pra você ver, gente, ainda veja, a gente tem todas as versões aqui no português, não é? Mas aí a gente, quando o Espírito Santo nos dá uma revelação, como nós não temos o domínio, não é, do hebraico, não temos o domínio do grego, não é? O Senhor, Ele, e a gente não tem também, não é, o acesso, não é, a esses escritos, né, os manuscritos. Então a gente precisa, não é, daqueles que chegaram primeiro. Por isso, gente, Deus usa, não é? Deus usa qualquer pessoa. Não importa o nível intelectual da pessoa, não importa a posição da pessoa, Deus é Deus. E Ele pode usar quem Ele quiser, não é? Estão condenados com ímpios. Como? Meu Deus, querido, o que é isso? Voz de Deus. As igrejas que estão na terra estão condenadas com ímpios a descerem no lago de fogo. Não. Bom, do Deus dele, né? Porque ele acha que ele fala. Uau! Só que ele tem que se manter contra a palavra do Senhor. Quem vai ser mais forte? Exato. Como que a pessoa pode dar voz a Deus? Quem é um ser humano para falar por Deus, não é? Que triste. Qual é o Deus dele, não é? É muito triste isso. Veja, as pessoas... Gente, se a gente não conhecer a verdade, verdadeiramente a gente não vai ser livre, não. E tem tanta gente fazendo isso, não é? Isso é tão doloroso, principalmente para quando a gente é piquititinho na fé, não é? Quando a gente ainda não tem discernimento. Imagina, um filhinho de Deus que não tem ainda a sua maturidade espiritual ouvindo, né, lendo uma coisa dessa. A tristeza que dá, não é, no coração. Quantos desses seres humanos, eu vou chamar assim, não é, que é a forma universal de se dizer, não é, porque a gente não sabe o que está ali dentro. Não quero julgar ninguém, não gosto de fazer isso porque eu não gosto de ser julgado. Mas isso é terrível, não é? Isso é terrível. Mas enfim, gente, que bom, não é? Glória a Deus, que o Senhor possa levantar mais pessoas, não é? Que falem a verdade do Evangelho. Amém. Que não sejamos, não é só nós, que seja o Senhor levante mais, que mande mais trabalhadores, não é? E não assalariados. Que o Senhor, não é, possa produzir os seus frutos, né, dentro de cada um dos seus filhos e eles cresçam para a glória do Senhor, não é? Para que esse tipo de ensino não ganhe mais lugar no nosso coração, não é? Não trazer para a gente pesar, desespero, opressão, que a gente já tem tantos, né? Enfim, isso é muito triste, meu Deus. Essas passagens mostram que a vida humana depende de Deus, que há tudo da vida, realmente. 1 Timóteo 6,13, e que sem ele não há vida, mas morte e caos. Davi também falou sobre isso no Salmo 119, 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Na AIA-RC traz, né, o Salmo 119, 25 assim. Essa daqui é na AIA-RC traz. A minha alma está apegada ao pó. Ou seja, a minha alma está apegada ao pó ou pegada ao pó. Por quê, gente? Porque Deus não fez o corpo do homem, do primeiro homem, o cabeça, aquele que é o que encabeçou a humanidade. O primeiro de todos. O que em Gênesis diz, né?
que Deus fez do pó da terra o corpo do homem, né, e soprou em suas narinas, o fôlego de vida. Sim, Stephanie, exatamente. É nesse momento, são nesses momentos, não é, que nós precisamos discernir, discernir, gente, é separar, tá, uma coisa da outra, saber, não é, o que é uma coisa, o que é outra, não é, para que a gente possa, sabendo o que é uma coisa, o que é outra, a gente ficar com a melhor, não é assim? Esse é o discernimento que vem do Espírito, não é, para sabermos exatamente aquilo que é a vontade do Pai. Meu Pai é bom, mas Jesus Cristo diz, não tem nenhum outro que seja bom, senão Deus. Ora, como é que Deus iria mandar o seu Filho, não é? Para nos tornar filhos e depois lançarmos no... Ele não é homem. Não é por um tempo ele se fez homem, mas o melhor de todos, não é? A melhor da espécie humana. Líder perfeito. O líder perfeito, não é? O autor da vida, não é? Que deu... que até hoje dá fruto, não é? Para a vida eterna, o Deus vivo e não o Deus morto, não é? Então, amém. Glória a Deus. Não é? Que bom que nós estamos fundamentados na palavra de Deus, que é a verdade, não é? E não nesses alardes, porque o mundo, gente, está assim, não é? É só notícia de caos, de desespero, Jesus está voltando, e isso e aquilo, e é só para chicotear as pessoas, é só para colocar medo nas pessoas, não é? E as pessoas correndo de um lado para outro, buscando esperança, não é? E às vezes, para dar esperança, alguns até pregam de forma muito relapsa, né? Muito relaxada, como se Deus, não, é universal, todos já estão salvos, todos já estão no céu, né? Não tem nada disso. Aí o outro, não, o diabo não existe, não é? O outro, Deus não existe. E é tanta coisa desse gênero que se a gente não conhece, né, o que está escrito, a gente fica até meio confuso das ideias. Nos ensinando, amém, sim. Deus que habita dentro de nós. Amém. Isso aí. Ele está dentro de nós. Então veja, a alma está apegada ao pó ou está pegada ao pó. Como estava dizendo, né? O corpo humano foi feito do pó e daí Deus soprou, né, nas narinas o sopro de vida, o fôlego de vida. E nesse fôlego, com este fôlego de vida, Deus deu uma alma. Não é que a inspiração de Deus, né? Nessamá, se eu não me engano, a nefes, né? Na realidade nefes no hebraico, isso nessamá, porque é a inspiração de Deus que tornou a alma do ser humano como ele, né? Uma imagem fraca de Deus, porém muito inteligente, com emoções, não é, que são as emoções e os sentimentos dos homens, e a razão, né? A mente racional, lógica, né? O intelecto do homem, criatividade, enfim, né? Gostos refinados. Isso daí procede de Deus. Já os animais não foram feitos, né, com toda essa requinte, né, que Deus utilizou para o homem, porque o homem foi feito à sua imagem e semelhança, ainda que seja uma imagem fraca, tá? Não é exata a expressão de quem Deus é. Esse daí é Jesus, né, na sua parte espiritual. Então, inclusive a palavra hebraica para vivificar tem as mesmas conotações da palavra grega utilizada em 1 Coríntios 15, 22 e 45. Vamos lá. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, viu? O primeiro homem foi feito alma vivente, ou seja, não um animal racional. Mas não, esse racional ele recebeu exatamente de Deus, né? É a inspiração de Deus para que ele seja, né, a obra-prima da criação, coroa da criação de Deus. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Então essa palavra vivificante aqui, não é tanto com relação ao primeiro Adão, não é que trouxe morte, né, por causa da escolha dele, trouxe morte para os seres humanos. O último Adão trouxe vida, e uma vida, gente, não apenas uma mera vida, não é uma vida biológica, não, a vida é eterna. Mas para que nós pudéssemos ter a vida eterna, era necessário Jesus pagar o preço do resgate, não é? É necessário ele resolver a questão do pecado para que, enfim, a vida eterna fosse nos dada. Não era tão simples assim como as pessoas imaginavam, simplesmente porque não conheciam, né, o
que tinha acontecido na profundidade. Ou seja, se a fonte de todas as coisas, boas dádivas, procede do Pai das luzes, que é Deus, então a fonte daquilo que não presta procede de Satanás, não é? É por isso que os espíritos, esses são os espíritos imundos, né? Os espíritos impuros, os caídos, esses são os inimigos de Deus. Então, como Davi era profeta, sabia que sua alma estava pegada, ligada ao pó e por isso prostrada, pois após a queda dos pais da humanidade, toda a criação caiu e juntamente se tornou inútil, como está escrito, né, Romanos 8:20. Você pode ler, Vini, por favor? Romanos 8:20, versão OL. Nesse dia, tudo aquilo a que o mundo ficou sujeito por causa do pecado desaparecerá. Pode ler na NVI ou uma outra versão? Versão NVI. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Ou seja, a vontade daquele que a sujeitou, não é? Adão. Não é? Foi a vontade de Adão. E por isso tudo que estava sobre a criação, que estava sob o domínio de Adão, caiu. Não foi porque a criação quis, não foi a vontade da criação, foi a vontade do cabeça, não é? Da criação, aquele que encabeçou, né? Veja, Deus fez esse mundo, gente, com toda a diversidade, não é? E entregou ao domínio do homem, não é? Ele que deveria, não é? Dominar sobre todas as coisas, mas ele entregou, não é? Esse domínio a Satanás, quando ele aceitou as sugestões da serpente. Gratidão a Deus por vocês estar aqui a nos ensinar. Estava muito precisando voltar a ter comunhão com o Senhor. Amém. Isso é a verdadeira comunhão, não é? Além, veja, nós estamos aqui, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos, não é? Mas o mais importante, o que nos torna igreja, gente, o que nos torna cristãos, é exatamente isso aqui que a Stephanie está dizendo. É termos o mesmo Espírito, é termos o mesmo Senhor. De nada adiantaria a gente estar em... Se não seria, sabe o que, gente? Um clube social. Um encontro de pessoas, não é? Meramente humano, entende? Um clubinho onde as pessoas se encontram, né? Conversam sobre várias coisas, não é assim? Trocam aquelas ideias, né? Cada grupo de acordo com as suas próprias afinidades e tudo mais. Mas o que torna a gente diferente? Não é? O que faz uma igreja? Ora, o que torna uma igreja ser o que é, não são as paredes não, gente. Não é a estrutura não, construída, edificada por homens não. Somos nós, somos filhos de Deus. Então, aonde a gente está reunido ali, em nome do Senhor, não é? Para conhecermos e falarmos da palavra do Senhor, celebrarmos ao Senhor, termos comunhão, não é? Uns com os outros e com Deus, então ali tem a igreja, não é? A igreja de Cristo, não é só pessoas reunidas, não. São pessoas em nome do Senhor, são aqueles que pertencem ao Senhor, não é? E ali a gente está celebrando, nós estamos tratando de coisas pertencentes, não é? Ao reino espiritual, as coisas do próprio Senhor Jesus. Então, essa é a verdadeira comunhão. E essa comunhão com Cristo que a gente aprende aqui é para a gente ter durante todo o nosso dia, em todo o tempo. Em todo o tempo, a gente precisa ter comunhão com o nosso Senhor. Porque, gente, Ele está conosco em todos os momentos. Em todo momento, Jesus está conosco. Então, não é só quando a gente está numa igreja, não é só, por exemplo, aqui, agora, nesse momento. Não, Ele está conosco em todo momento, para sempre. Nunca mais o Senhor vai sair de dentro de nós. É isso que a gente precisa compreender. Então, Ele também percebia, em seus momentos de inspiração divina, que era apenas pela palavra de Deus que ele seria vivificado. Davi, tá? No caso o profeta Davi, ele tinha um dom, né, de profeta, e aí tudo que ele escreveu foi por inspiração, né, quando ele escreveu da Bíblia, né, que está contido na Bíblia, por inspiração do Espírito Santo. Ele também percebia em seus momentos de inspiração divina que era apenas pela palavra de Deus que ele seria vivificado. Então a palavra veio até nós, ele se fez carne e viveu entre nós, né? Como está escrito em João 1,14. Diferente de todos os outros seres humanos, ele não estava cheio de pecados, mas de graça e verdade. Crescendo nas duas naturezas ao mesmo tempo. Uma para ser oferecida como oferta pelos pecados dos homens e a outra para nos dar gratuitamente a vida eterna, ou seja, o Espírito. Sem esse Espírito dado por Jesus Cristo, que é o próprio Cristo em nós,
ninguém verá a Deus. Ninguém viverá com Deus e não há vida eterna. E quem não tem esse espírito, que é o Filho, não é o espírito de filiação, ninguém pode chamar Deus de Pai. Então, se não tem o Filho, não tem o Pai. Por isso João disse que nele, Cristo, estava a vida, e esta era a luz dos homens. João 1,4, como é a base, né, do nosso devocional de hoje. Nele não há trevas alguma. 1 João 1,5. O que significa dizer que, na ausência de luz, que é as trevas, não há vida para os seres humanos, apenas morte. Nós estávamos até conversando sobre isso esses dias, que a nossa capacidade, né, o nosso coeficiente intelectual, seja como for o QI, enfim, a capacidade de raciocínio que nós temos, não é? Ela é limitada, gente. E é limitada pela nossa própria natureza. Então, a gente só consegue discernir, só consegue compreender as coisas, não é, que são referenciadas nesse mundo através dos 5 sentidos. Então, o que não pode ser captado pelos 5 sentidos, logo, para a gente não existe. Não é assim? Para a gente não existe. Então, a gente estava falando sobre as existências, os tipos de existência. Porque existe, não é? Porque tem, não é? Vamos usar outra palavra, tem. A existência, não é? O mundo espiritual, não é? Que é a habitação celestial de Deus, lá é vida eterna, não é? Esse lugar, esse ambiente é da vida eterna, não há morte, não há corrupção, não há nada, absolutamente nada de impuro. E tem aqui esse mundo, não é? O nosso mundo, que é a dimensão material, não é? Natural, física, e tem a parte espiritual, não é? Que é a caída, que é lá de baixo, não é? O abismo, não é? É o abismo, é o mundo dos mortos. Então veja, tem 3 mundos, não é? O mundo espiritual celestial, que é das alturas, tem esse mundo aqui, que vamos dizer que é o intermediário, não é? E tem o mundo abaixo, o mundo inferior, não é? Que é o abismo, que é o mundo dos mortos, onde tem o inferno. Então veja, se o homem, né? Foi até o Vini que falou isso, né? Teve essa percepção, essa clareza. Se o homem, Adão, tivesse escolhido da árvore que Deus colocou no jardim, ele teria ido para cima, não é? Seria uma edificação, seria uma elevação, não é? Do padrão do homem, que era meramente natural. Mas como ele escolheu, não é, a outra opção, então ele caiu. Por isso queda. Queda é para quê? É para baixo, não é, gente? Edificação é para cima e queda é para baixo. Então ele ficou parecido, não é, com o Deus morto, com Deus lá de baixo, não é? Com o Deus decadente, com o Deus das trevas, o Senhor, né, o Lorde das trevas. Então, e nisso, né, toda a humanidade acabou sendo arrastada por uma questão de paternidade, não é? De filiação, de descendência. Por quê? Porque eles, né, Adão e Eva, é que daria início, não é, a toda a humanidade. Então o que veio deles, não é, acabou gerando, se proliferando, não é, se reproduzindo, multiplicando em toda a humanidade. Então a humanidade herdou aquilo dos pais, não é? Quais são os pais da humanidade? Adão e Eva. Então logo a queda deles, como toda a criação, né, como está escrito em Romanos 8:20, não foi porque a criação optou por isso, não. Foi porque o cabeça da humanidade escolheu errado, não é? Escolheu de acordo com padrões, não é, distorcidos, e não com a vontade de Deus. Se fosse pela vontade de Deus, o homem seria edificado. Mas não se cumpriu no primeiro Adão, não é? Está se cumprindo no último Adão, não é? Em Jesus Cristo, não o homem celestial, não o homem terreno, mas o homem celestial. Então a gente precisa ter essa ideia, gente, essa consciência, né? Que não ficar com essa coisa infantil de achar que só tem existência aqui. Porque a gente só conhece essa existência, e isso é normal, não é? Pelas nossas percepções, e é tudo que nós temos humanamente falando, não é? Veja, apesar, né, da gente ver por aí tanto vídeo, né, tanta gente falando que já foi ao inferno, né, tem gente que já foi não sei quantas vezes. Ai, meu Deus. Tem gente que diz que já foi tantas vezes ao inferno, não é? Que chega a ser cômico se não fosse trágico. Enfim.
não é? Mas são tipos de existências diferentes, gente, entende? São tipos de existência diferentes. Para cada existência é necessário a sua própria natureza, entende? Então, veja, a existência de Deus é vida eterna, uma vida perfeita, plena, eterna. Essa vida aqui é uma vida que tem fim, não é uma vida que começa, não é? Por isso que é a existência, não é isso? Tem um início, um meio e um fim. Essa contagem, né, nesse tempo cronológico da humanidade, não é? Tem um nascimento, né? A pessoa nasce, vive e morre, não é assim? E para isso precisa de um corpo, não é? Um corpo físico, né? Com uma matéria que ocupe um determinado espaço. Então, pressupõe-se aqui, né, dessa dimensão que a existência seja isso, né? Envolva tempo, espaço e matéria. Agora, espírito não está preso a essas condições. Ele pode sim se materializar, mas ele também pode não se materializar. E mesmo que ele se materialize, não é matéria dessa dimensão, entende? Não é matéria dessa dimensão. É algo que é transfigurado, né? É algo que é uma morfologia, né? Uma forma, não é? Cuja matéria não pertence a essa dimensão. Então, o mundo inferior, não é? Foi criado, vamos dizer assim, depois da queda. Depois que o anjo, né, de luz de Deus caiu e arrastou um terço, né, dos anjos, então, né, eles foram derrubados, eles caíram aqui nessa dimensão e obviamente, né, que eles criaram aí, nessa queda deles, criou aí essa, vamos dizer assim, esse lugar, não é? Aonde ele foi fazendo, né, a sua, vamos dizer assim, o seu mundo, né, a sua obra, né, ou melhor, o resultado da sua obra levava as almas para aquele determinado lugar de domínio dele, não é? Do qual agora quem tem as chaves ou domínio é Jesus Cristo, tanto da morte quanto do mundo dos mortos. Então veja, como é que Jesus conseguiu isso? Porque ele foi lá. Se ele não tivesse ido lá, não é, no domínio, no lugar de domínio de Satanás, ele não poderia ter, não é? Porque, gente, quem é que tem a chave da casa? É o dono da casa, ou não? Só quem pode ter, né? Pelo menos a gente age assim, não é não? Quem tem a chave da nossa casa somos nós, porque a casa é nossa. Significa que, não é? Jesus foi lá e derrotou ele, né? Tomou a armadura dele, que ele tanto se gloriava, não é? E ainda pegou as chaves, não é? Tanto da morte quanto do inferno, ou do mundo dos mortos, ou Seol, enfim, Sheol, como dizem, Hades, Sheol no grego, no hebraico, Hades no grego, seja como for, não é? A palavra de Deus consegue discernir, separar tanto a morte do mundo dos mortos, do inferno. Então, inferno, gente, não é o lago de fogo e enxofre. Inferno é esse lugar que era a detenção, não é, de Satanás, é o domínio de Satanás por causa da escravidão do pecado. Era para lá que ele levava as almas dos homens, não é? E as mantinha cativas lá, né, o cativeiro de Satanás, como nós conhecemos aqui como uma figura, né, o Egito, por exemplo. No Egito, Faraó, não é? Faraó é o detentor, não é? É o dominador, e o Egito o lugar de detenção da escravidão. Isso é uma figura, não é, para falar, né, acerca de coisa terrena que tipifica, não é, algo que é a substância, que é o espiritual. Não está falando de coisas, não é, que são ruins. Então veja, existe essa dimensão, existe essa forma de existência, mas lá só tem morte, não é? Então, enquanto a gente está aqui nesse meio termo, vamos dizer aqui assim, né, nessa dimensão intermediária, então a gente deve fazer a escolha, não é? Para onde que a gente quer ir eternamente, não é? A gente quer viver eternamente ou quer morrer eternamente? E tem gente que diz que não é possível morrer eternamente, porque não conhece, não é? Não entende das coisas espirituais. Não é o mesmo tipo de existência que nós temos aqui, e não é o mesmo tipo de existência que Deus tem na sua habitação, entende? É algo, não é, que no final das contas, não é, vai ser eterno, vai estar lançado, não é, em trevas exteriores, não é, da qual a fumaça, né, como o Senhor diz na sua palavra, a fumaça sobe por toda a eternidade. Por quê, gente? Porque espíritos não se destroem.
O espírito vive eternamente. Então, é necessário, não é? Lançar fora, expurgar. É igual que o nosso corpo faz. O que o nosso corpo faz quando a gente come, não é? Aí os alimentos que são aproveitados, não é? Os nutrientes que são retirados, são aproveitados pelo organismo, não é? Vai para o organismo, não é? Vai para os lugares que foi transformado ali para ser usado, né? Aquela energia. E o que sobra? O que acontece? Não é? A gente lança fora, não é assim? Vai para o intestino, não é? Para os nossos intestinos, e depois ele é evacuado, não é? E aí as pessoas dão descarga e vai embora, não é assim? Então isso é um grosso modo de falar, não é? Sobre coisas que não prestam, que são inúteis, que são eliminadas. Agora imagine coisas que são eternas, né? Deus tem lá a maneira dele, né? Esse lago de fogo e enxofre, não é? Que arde, que o fogo que arde para a eternidade, isso daí é com relação a coisas espirituais. Então, não cabe, não é? A gente pode falar sobre essas coisas de forma mais sucinta, mais rasa, mas o verdadeiro entendimento dessas coisas é o Senhor que tem, não é? Porque Ele é que detém o conhecimento de todas as coisas. Enfim, então nele não há trevas alguma. 1 João 1,5, o que significa dizer que a ausência de luz, trevas, não há vida para os seres humanos, apenas morte. Porque está fora da fonte da vida. Logo, tudo que está afastado da fonte da vida vai ter o quê? Se está afastado da fonte da vida e da luz, então só vai haver morte e trevas, escuridão. Assim Jesus, a luz do mundo, a luz da vida, conforme ele mesmo disse na João 8,12. Você pode ler, por favor? João capítulo 8, versículo 12, versão NVI. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E que tem em si mesmo o mesmo que o Pai tem. É João 5,27. Você pode ler pela NVI e pela OL também, por favor? A OL também eu vi e estava bem interessante. Versão OL. E deu-lhe autoridade para julgar toda a humanidade, por ser o Filho do Homem. Versão NVI. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não, ué. É João 5,27. Mas eu... Gente, só um momento. Não é 5,27, coloquei errado. Isso mesmo. Tem isso mesmo que vai ter. A vida é eterna. Vida através do Filho. Aqui, 26. É 5,26, gente. O Pai tem vida em si mesmo e do mesmo modo concedeu ao Filho que também ele tenha vida em si mesmo. Gente, a vida em si mesmo é um espírito. O espírito tem vida em si mesmo. Não precisa de nada extra, não é? Para que ele viva, não é? Então, a alma, ela precisa do fôlego de vida. A alma, ela precisa do corpo, não é? Para essa existência. Se tirar o fôlego de vida do corpo, a alma é desprendida, desapegada, não é? Do pó, ela é deslocada, separada do pó, né? Do corpo, e aí ela sai dessa dimensão. Não é? O corpo precisa da vida dele, que é o quê? É o sangue. Não, o sangue é a vida do corpo. Não é? Então, o espírito não depende de nada, absolutamente nada. Ele é a própria vida.
Tá? Então, o Pai é Espírito, o Filho é Espírito. Não é? Então, assim como o Pai tem vida em si mesmo, né, do mesmo modo concedeu ao Filho que também tenha vida em si mesmo, ou seja, o mesmo Espírito. Por isso que Jesus disse, né, eu vivo por causa do Pai, porque o Pai vive em mim. Da mesma forma, Ele disse para nós que nós viveríamos porque Ele vive. E aí sim vem o 27, né? Deus e deu-lhe autoridade para julgar toda a humanidade por ser o Filho do Homem. Então, só os iguais, não é só os que têm a mesma natureza podem julgar, não aqueles que têm a mesma natureza. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós haveremos de julgar o mundo, não é? E também os anjos. Por quê, gente? Porque a gente também vai ter a natureza espiritual, assim como Jesus. Jesus pode julgar os anjos, não é? E ele já sentenciou, ele já deixou o julgamento preparado, não é? Quem vai sentenciar de acordo com as palavras, não é? Somos nós, somos filhos de Deus, tanto os homens quanto os anjos. Assim está escrito, não é? Assim Jesus, a luz do mundo, né? Enfim, pois ele saiu do coração do Pai. João 1,18, você pode ler, Vini, por favor? Versão NVI? Não, mas a NVI não fala o coração do Pai. Pode ler. Veja se. Não a versão NVI, vamos para outra. Deixa eu fazer um comparativo. Sim. Eu sei que a RC fala do seio. Seio do Pai. Exato. Nenhuma fala coração? Sim, mas é seio mesmo. Coração é seio, né, gente? É o que está mais próximo. Não é? Lugar de afeto, vamos dizer assim. Coração é usado como uma metonímia, não é? Como algo que denota aí a afeição ou consciência, enfim. Não é? Que é a bomba, não é só a bomba de sangue, né, do nosso corpo. Fofura, Maria Silvia enviou eu nunca vi esse daí. Eu te amo. Olha que coisa linda. Obrigada, Maria querida. Que Deus te abençoe. Maria Senhor Jesus. Amém. Versão ARC. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha só, este o fez conhecer, este o revelou. Por quê? Porque só para ver Deus, gente, é preciso ter a mesma natureza que Deus. Agora veja, isso aí pode ser uma prerrogativa, né, para as pessoas dizerem que já que ninguém viu a Deus, não é? Então ali os primeiros pais da humanidade também não poderiam ver Deus, não é? Deus não estaria fisicamente presencialmente ali, não é? Mas seria impossível, por quê? Seria contraditório, porque Deus fez um jardim, Deus fez árvores, não é? Tudo que ali era presencial, era físico, era natural, era do toque, não é? Era dos 5 sentidos. A própria palavra diz que Deus fez manualmente o corpo do homem, não é? De forma artesanal. Assim também ele fez do pó da terra, não é? Formou, não é? O corpo dos animais, levou até Adão, não é? Que ele passeava no jardim, não é? Que eles ouviram Deus passeando no jardim, não é? Então veja, isso era uma manifestação de Deus, não é? E Jesus mostrou isso ali no Monte da Transfiguração. Jesus acumula, não é, gente? A natureza de Deus e a natureza de Adão. Então, quando Jesus resplandeceu ali, sua face brilhou como o sol, não é? Como a face de Moisés, lembra? Mas certamente muito mais, não é? E as vestes de Jesus também ficaram tão brancas que nenhum processo no mundo poderia reproduzir aquele branco das vestes de Cristo Jesus. O que ele estava mostrando? E nenhum passou mal ali, não é? As 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João, ainda não tinham nascido de novo. Eles eram pecadores, mas estavam ali com Jesus Cristo, né? E cujo testemunho dos céus, quem foi que deu? Além de Deus, o Todo-Poderoso, quando deu testemunho sobre isso, aqui é meu filho, não é? Ouçam a lei, Moisés e os profetas, Elias, não é? Manifestos ali em glória. Significa que eles estão na glória, não é?
junto com o Pai, o Deus vivo. A cidade, né, Jerusalém celestial, foi preparada por Deus para nós desde antes a fundação do mundo, porque Deus já esperava seus filhinhos, não é? Ele preparou, como um pai e uma mãe prepara, não é? O quartinho do seu bebê, não é? Para recebê-lo no tempo apropriado. Então, Deus também preparou, porque Ele não falha, não é? Ainda que os homens não saibam, Ele já sabia. Então, ali quando Jesus apareceu, né, com aquela imagem, daquela forma, Ele estava acumulando ali, né, as duas presenças, tanto do homem, né, que tinha sido coroado de glória e de honra, porque estava ali, veja, as vestes brancas, né, resplandecentes, estava no próprio corpo de Cristo, não era uma coisa só, não é? Ele inteiro brilhava, né? Ele inteiro resplandecia. Então, certamente ele estava mostrando, né, quem ele era, o Deus que estava ali com eles, e porque ele não estava com eles estavam glorificados, mas era de fora para dentro, não de dentro para fora, como nós seremos e como o resultado de Cristo por inteiro é. Então, essas vestes do Espírito, né, significa que a gente não precisará mais de roupa. Assim como os pais da humanidade não precisavam, não é? Nem mesmo de pele, não é? Depois que Deus fez pele para eles, não é? Para que verdadeiramente encobrisse, não é? As suas vergonhas que estavam na carne, não é? O pecado que adentrou a carne e aí ia começar a produzir, não é? Segundo a sua própria espécie. Então, eles seriam verdadeiramente animais, não é? Animais racionais, não é? E perderia a coroa de glória, não é, que Deus havia lhes dado, porque veja, gente, se Moisés passou 40 dias diante do anjo do Senhor, né, diante ali de Deus, mas com a paredinha ali do anjo do Senhor para ele não ser destruído, voltou, né, desceu com as faces resplandecentes, não é, que ninguém conseguia colocar os olhos, não é, porque brilhava tanto, mas aquele brilho ia se apagando com o passar do tempo, não é? O de Adão e Eva não, por quê? Porque o Senhor estava com ele, né? O Senhor vinha sempre até eles, não é? Estava constantemente e eles eram puros, não é? Eles não tinham pecados, né? Eles conviviam com o próprio Deus, não é? Mas Deus em manifestação, não na sua luz inacessível. Porque Deus, na sua luz inacessível, é necessário, não é? Que seja da própria luz inacessível, e ali no Monte da Transfiguração foi só uma amostra, não é? Aquilo ali foi só um gostinho, não é? Para que houvesse testemunhos, não é? Do que há de vir, né? Daquilo que está por vir. Isso aí foi só uma amostra, né? Para que as pessoas soubessem, né? Aquilo que aguarda. E Deus não pode mentir, não é? Deus não pode mentir. Então, quando a gente lê as Escrituras, a gente precisa do Espírito Santo para nos alargar na nossa compreensão em cima de todo o conteúdo, né, das Escrituras. Não apenas ficar em torno, não é, de um único versículo, aqui outra acolá, que se contradiz com outro, não, porque a palavra de Deus ela é harmônica, não é? E ela toda, ela conversa entre si, não é? Porque foi o mesmo Espírito, e o Espírito não tem dupla personalidade, não é? Para escrever uma coisa aqui e ali na frente ele vai escrever outra. Não, olha, vou ditar aqui para João para ele escrever isso aqui, mas eu vou ditar para Paulo para ele escrever aquilo lá, e aí os amiguinhos vão ficar brigando. Não é assim, né? O Espírito Santo, né? Deus não é Deus de confusão, não é? Então, o que ele escreve, olha, se Pilatos, né, sendo um ser humano, disse, o que escrevi, e não ficou escrito, imagina Deus, não é? Então, Deus é muito maior do que qualquer autoridade, não é, desse mundo, de qualquer outro. Ou foi? Maria, mostrar essa fofura pra tu. Consegui comprar. Ela comemorando daquele dia. Oh, que coisa linda, Não amém, entendo Maria. nada, mas tu Que coisa mais aprendendo a fofa, mexer. meu Deus. Amém, amém. Amém, amém, amém. Tá pedindo Amém, oração Fran. pra saúde. Amém, Fran. Vamos orar assim, gente, façam uma ceia. Usem em benefício de vocês a ceia do Senhor, para que vocês não venham ficar doentes, a gente não venha sofrer o castigo, né, da ira de Deus contra o pecado como um mundo, porque a doença não é de Deus. Deus não quer que seus filhos andem doentes, tá bom? Isso é vamos dizer, uma fonte de saúde, uma fonte de vida, para que nós recebamos do Cordeiro de Deus, não é? Então, veja, gente, quando o anjo da morte passou, né, e matou os primogênitos,
Aonde Deus via o sangue, não é? Ele não, aquele anjo da morte não podia passar, não é? E ora, as doenças, todas essas coisas é para quê? Para a morte, para levar a pessoa à morte, não é? Então veja, quem tem que ver o sangue é Deus, não é? Quem tem que ver o sangue é o Espírito, não é uma coisa aparente. Então por isso que a gente recebe pela fé, não é? Embora seja ali um pedacinho de pão, um suco de uva, não é? Mas isso tem um valor eterno, né? Tem um valor muito importante, porque isso significa o que Cristo fez por nós. E nós precisamos disso, gente. Até que Ele venha para nos dar um corpo glorioso, que não fica doente, a gente precisa disso, porque o nosso corpo nós está fadado, não é? A receber aí essas intempéries, né, da vida, aí, essas muitas, né, variações, né, de vários vírus, vários disso e aquilo, enfim. Enquanto a gente estiver no mundo, né, a gente vai ser afligido. Mas o Senhor deixou muitas formas, gente, da gente escapar dessas coisas, não é? E não é caro, são coisas simples que todos nós podemos fazer. Não é só pegarmos ali a palavra de... acho que é em Mateus, não é? Você pode deixar ali, Vini, por favor. Tanto e 1 Coríntios 11 também, o apóstolo Paulo, ele também fala ali da ceia. São coisas simples, né, que a gente faz, né, em memória do Senhor, em memória do Cordeiro de Deus. Deixa de Mateus, né, que fala acerca disso, e também de Coríntios. Essa é a nossa legitimidade, gente, é um direito nosso como filhos, né, que tenhamos vida e vida plena, vida total. Então, se o Senhor deixou isso, né, no plano físico, é porque a gente precisa aqui, né, no plano físico. A eternidade nos aguarda, né, mas que nós possamos, né, vamos dizer assim, viver nesse corpo até a nossa maturidade espiritual, até atingirmos, né, a maturidade espiritual, para que nós venhamos ter o prêmio, né, do nosso chamado celestial. Amém. Pois ele saiu do coração do Pai, né, João 1,18, ou no seio do Pai, para nos tirar do domínio das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado, conforme Colossenses 1,13. Eu vou ler aqui porque o Vini está ocupadinho. Porque foi Deus quem nos livrou do império das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado. Eu vou fazer aqui uma comparação, porque tem umas versões que trazem de uma forma ainda mais ressaltada, né, esse domínio. VFL, Deus nos livrou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, é a mesma coisa. A ARA, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, o Filho do seu amor, não é? Então o coração não é o lugar, não é do nosso amor, não é das nossas aflições, não é assim? A NVI, também a mesma coisa, a NVT, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. A NTLH, ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Em segurança, não é o pastor, não é, que vai na frente guiando as suas ovelhas, não é? E aí entra, não é, no seu domínio, entra no seu reino e sai, não é? E encontra pastagem, um lugar amplo. Ele nos tirou olha a RC, gente. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia Católica livrou-nos do domínio da escuridão e fez-nos passar para o reino do Filho querido. Fez-nos passar. A TB, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho muito amado. Nos trasladou. É o êxodo, não é? É a passagem, não é? Do mundo da morte, né? Da transgressão do pecado, não é? Que nos conduzia à morte eterna e nos levou para o reino do seu Filho, não é? Que é a vida eterna. A NBV, porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho amado.
enfim. Ele é a luz verdadeira que ilumina todos os homens que vinham ao mundo. João, né, capítulo 1 de João, versículo 9. Deixa eu ler aqui por outra versão. João 1, versículo 9. Bem, eu vou ler aqui tudo, né, porque a gente contextualiza. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra sempre esteve com Deus, sempre esteve com Deus. Criou tudo que existe, nada existe que não tenha sido feito por Ele. Nele está a vida eterna, e essa vida dá luz a toda a humanidade. Veja, então é Jesus, não é, que nós chamamos hoje, nós conhecemos pelo nome de Jesus. Ele é o Deus que faz, não é? Ele que opera, é o Deus que opera, não é? Essa é a vontade de Deus, não é? Foi a vontade de Deus que nele, o Filho, não é, criasse todas as coisas, tanto as que estão nos céus como essas que estão na terra. Então veja, ele dá a vida de acordo com a natureza. Então lá nos céus, não é? A natureza lá é celestial, é espiritual. Então a vida lá é eterna. A vida que ele deu para os seres de lá são vida eterna. Agora para cá, não é? Teve várias espécies de vida, não é assim? Lá eu não conheço, não é? Eu posso falar daquilo que a gente conhece. Aqui a gente sabe. Tem vida animal, não é? Tem vida vegetal, não é assim? Tem seres que são unicelulares, não é? Seres invertebrados, ou seja, tem vários tipos de vida aqui, não é? Da vida mais simplesinhas, que são as unicelulares, não é? Aqueles que não dá para ver, não é? Obrigada, Maria, que Deus te abençoe, meu amor. Não dá para ver, né? Precisa até de um telescópio para a gente conseguir enxergar esse tipo de vida, que é unicelular, tão pequenininho. Mas nesse ser pequenininho, né, microscópio, né, Deus deixou embutido ali o que vai acontecer conosco, né? A salvação eterna, algo tão grande. Ele escondeu, ocultou em algo tão minúsculo, que é a fagocitose, é a forma como as células têm de se alimentar. Elas englobam, né, aquela partícula de alimento, não é? E aquele alimento entra, não é? Obrigada, Silmar, querido. Boa noite, Maria Bernadette, seja bem-vinda. Boa noite, Maria. Deus te abençoe mais Silmar, uma vez, viu, Silmar? Silmar, Maria, a nossa Mariazinha. E a Bernadette também, né? As Marias. Amém. Sejam muito obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo, de coração. Então, veja, essas partículas, né? Elas passam a fazer parte da célula, não é? Elas são englobadas, elas são completamente revestidas, não é? Pelas tentáculos, não é tentáculos, são os braços, né, que as células emitem ali, né, para fazer aquele envolvimento daquela partícula, e essa é a forma delas se alimentarem. Ou seja, não é? É a mesma coisa que vai acontecer com as nossas almas, né? As nossas almas vão ser completamente revestidas pelo Espírito, entende? Nós estaremos dentro, a essência humana imaterial, que é a alma, vai estar completamente envolvida pelo Espírito. É de dentro, não é, que virá toda a nossa veste, né? Que virá toda a nossa, aquilo que vai nos envolver, aquilo que vai nos vestir, né? Por toda a eternidade. Então veja a sabedoria de Deus, né? Como que Deus faz das pequenas coisas, não é? Ele mostra algo que está oculto, né, do entendimento humano. Então nele está a vida. Então ele que dá vida para cada forma de vida. Entende? Nem todas as vidas são diferentes, né? Como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, quando ele começa a relatar ali, né, os tipos de carne. Uma é a carne dos animais, outra é a carne, não é, das aves, outra é a carne dos peixes, a carne dos homens e tudo mais, não é? Ele está falando sobre essas coisas. Por quê? Porque cada um, não é, tem um tipo vamos dizer assim, um tipo de vida. E mesmo no meio dessa vida, não é? Cada corpo, não é? Ele tem lá as suas particularidades. Então veja, um ser humano não habita no corpo de um peixe,
não é? Não tem como, não é? Para que o ser humano seja o que ele precisa do corpo dele, não é? De todas as suas características. Então, veja como Deus é minucioso, não é? Então, quem faz isso é Deus. Mas hoje, não é? Nós sabemos, não é, que essa manifestação de Deus, né? A manifestação visível, né, do Deus invisível, do qual chama-se, né, Deus deu o nome, né, a seu Filho de Jesus, né, o ungido, né, Jesus Cristo, né, Jesus ungido, a salvação ungida por Deus, não é? Ou seja, aquele que era o próprio Espírito que poderia batizar, né, imergir, né, os seres humanos, né, adentrar os seres humanos ali no Espírito. É como o Espírito realmente faz com as almas, né, essa fagocitose, né, que vai resultar não morte, mas em vida. Ora, a célula não se alimenta para que ela viva, não é? E nós, não é, nos alimentamos dele, não é? Isso é um processo que é uma figura, não é, gente? Não é exatamente a mesma coisa, mas uma figura, não é? E aí, dele, não é? Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, como o apóstolo Paulo diz, né, em 1 Coríntios 12, tanto no versículo 12 ao versículo 13, não é? Ele fala, né, desse único Espírito, único, porque é onipresente, não é? Deus é o único que tem essas atribuições nele mesmo, onipresença, onisciência e onipotência. Então, esse Espírito, não é, que está dentro de nós, mas está dentro de nós, gente, em forma de semente, não é? Se expandindo dentro de nós, porque seria impossível. Imagina, o Deus Todo-Poderoso dentro de um ser humano limitado? Não tem como, não é? Então, essa é a sabedoria de Deus. Assim como nós nascemos aqui nesse mundo, não é? Não nascemos no ventre da nossa mãe, a gente não é como uma sementinha, não é? E aí não vai se expandindo até o dia do nosso nascimento, não é assim? Então, isso está acontecendo conosco também, como se nós estivéssemos lá imersos aí no líquido amniótico, sendo formados aí no ventre da nossa mãe, não é? A mulher celestial, não é? Isso é uma figura, tá, gente? Isso é uma figura do mundo espiritual. Aquela mulher lá de Apocalipse 12, ela representa isso, como representou Maria, não é? Que é a mãe do nosso Senhor, não é? Da forma física, agora é a forma espiritual. Essa é a forma de Deus explicar as coisas para nós, né, para que a gente possa compreender. Então, nele está a vida eterna, e essa vida dá luz a toda a humanidade. Mas não era a vida eterna que ele deu ali de primeira, não é? Ele deu fôlego de vida. Então, veja, uma porção, um sopro, não é? Da sua própria vida, não é? Quanta vida ele não dá, não é? A cada espécie, a cada tipo, não é? Ele dá um tipo de vida. E para os seres humanos, né, deu a vida biológica. As almas viventes, os seres vivos, né, receberam a vida biológica. Essa vida, né, que nós temos aqui nesse mundo. A sua vida é a luz que brilha nas trevas, e estas nunca poderão pôr fim a essa luz. Lá, né, quando Deus disse, né, quando Deus viu as trevas, ele disse, haja luz. Não é? Então ele estava adentrando, né, ali a quem nós chamamos hoje de Jesus, não é? A sua participação ativa, não é? Na criação, para que pudesse ser feita algumas coisas separadas outras, né? E na escuridão não dá, né? Como o próprio Jesus disse, né? Enquanto tem luz, né, andem por ela, né? Enquanto tem dia, o dia é a luz, né? Onde está a luz, porque à noite, né, ninguém pode trabalhar. Ele está falando aí, né, da época das trevas que virá, não é? Quando não vai poder, né, ter esse trabalho, né, que nós fazemos hoje de propagar as boas novas, tudo mais, porque quem vai estar reinando ali é o império das trevas, não é? É aí o filho de Satanás. Quando ele estiver nesse mundo, não vai mais haver luz aqui, tá? Então, quem tiver que ser salvo vai ter que passar pelo crivo do sofrimento por lembrar, não é? E vai chegar um determinado tempo que vai ser necessário anjos, não é, pregarem o evangelho, né, anunciarem pela bondade de Deus, né? Simplesmente pela bondade de Deus. De tão feio que vai estar as coisas aqui nesse mundo. Mas todas essas coisas, gente, são necessárias, mas podem ter certeza, não é? Que nós não passaremos por isso, que nós estaremos num lugar, não é? Como aquela noiva linda, não é? Que chega o dia do seu casamento
e ela vai para um lugar especial para ser bem cuidada, né? Para quando ela estiver diante do seu noivo, ela possa estar impecável, né? Assim que acontece com as noivas. Então, nós também estaremos num lugar preparados por Deus, né? Até que todas essas coisas se cumpram. E vai ser breve, né? Esse tempo aí vai ser um tempo breve, é só por um período mesmo, né? Que é necessário, né? Para que a justiça de Deus se cumpra em todas as esferas. Tudo que precisa acontecer, acontecerá. A sua vida é a luz que brilha nas trevas e estas nunca poderão pôr fim a essa luz. Apareceu um homem enviado por Deus chamado João Batista. Esse homem veio como testemunha para testemunhar da luz, a fim de que todos crescem através dele. Não é? Foi ele que veio apontando para Cristo. Não é? Esse era o serviço, não, o ministério de João Batista, apontar para a luz, mostrar, né, que a luz estava vindo ao mundo e era necessário, né, que as pessoas se arrependessem. Não é? Ou seja, olha como Deus é bom. Deus mandou, primeiro veio a era da ignorância, né? A transgressão de Adão, e cada um foi pecando ali do jeito que conhecia, né? O pecado foi só aviltando, só crescendo. Depois Deus enviou a lei para mostrar o que estava dentro do homem, não é? Para apontar a necessidade do homem de salvação, não é? Antes da salvação, um pouquinho antes da salvação estava previsto também aquele, não é, que abriria o caminho, não é, que seria o abre-alas do Filho de Deus, né, da salvação, João Batista, não é? Estava descrito tanto em Isaías quanto em Malaquias, mas estava escrito acerca de João Batista. Se eu não me engano, Malaquias eu sei que era 3:1 e Isaías, se eu não me engano, é 40, versículo 13, se eu não me engano, tá? Fala acerca de Isaías. Então já estava previsto, né? Já estava predito, profetizado nos profetas, né? Que Isaías viria testemunhando de Jesus. Então ninguém pode, não é, ir contra Deus, porque está escrito. É isso que Deus vai falar. Não é? Aqueles que estão debaixo da lei serão julgados pela lei. Não é? Aqueles que querem a lei, que amam a lei, não é? Serão julgados pela lei. Não é? E aqueles que não têm a lei serão julgados pelas palavras, não é, que Cristo falou, não é? As palavras de vida eterna que rejeitaram, não é? Esses serão que receberão a sentença, né, da sua, vamos dizer assim, do resultado das suas escolhas em vida, não é? Esse resultado de escolha em vida. Então, este homem veio como testemunha para testemunhar da luz, que, ou seja, que a luz estava vindo ao mundo, não é? Para tirar as pessoas das trevas e levá-las, não é, para o reino da luz. Mas os homens que estavam nas cavernas, não é, na escuridão das cavernas, das trevas, não é, rejeitaram essa salvação, rejeitaram essa luz, sem saber, não é, que essa mesma luz é aquela que dá vida para eles blasfemarem. Não é? Nela, nessa luz, nessa vida é que nós vivemos, nos movemos e existimos. Não importa, salvos ou não salvos, não é? Só quem pode dar vida é Deus, não é? Então, sim, Caim foi. E a gente viu, né, que o bicho era, não é? Ele representava bem, não é? Uma representação ali do, enfim, né, gente, do que não presta. Este homem veio como testemunha para testemunhar da luz, a fim de que todos crescem através dele. João não era luz, mas apenas, olha só, gente, isso aqui é muito importante, olha só, presta atenção nisso aqui. João não era a luz, mas apenas uma testemunha para que essa luz pudesse ser conhecida. O que significa isso aqui? Significa que ele não era nascido do alto. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha dado um novo nascimento, porque Jesus não tinha morrido e ressuscitado ainda, não é? Então, o que ele está dizendo? Hoje nós somos chamados, né, como estrelas, né? A figura que o apóstolo Paulo usa para nos denotar é estrela. Por quê, gente? Porque a estrela tem luz própria, não é? A estrela tem luz dentro dela. Apesar de João Batista ter sido cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, ele não era nascido de novo, não, tá? Ele não tinha nascido de Cristo Jesus, tá? Ele não era novo nascido, portanto ele recebeu a unção de Elias, a mesma unção que estava sobre Elias, a unção de juízo, de apontar juízo, não é? De falar sobre sentença, né? De trazer julgamento. A mesma unção de Elias ele recebeu. Mas por que Jesus disse que ele é o maior de todos os profetas, mesmo sem ele ter realizado nenhum milagre?
porque ele foi cheio do Espírito Santo, né, cheio dessa unção, desde o nascimento, desde antes do nascimento. E nenhum antes recebeu a unção para o seu ministério no ventre da mãe. Eles receberam, né, após nascerem. João Batista não, foi cheio desde o nascimento. Embora outros tenham sido escolhidos desde o nascimento, mas não receberam a unção dentro do ventre da mãe. João Batista recebeu desde o ventre da mãe. Então, João Batista, né, foi aquele escolhido, né, para apontar a luz ao mundo, para dar testemunho, para avisar para as pessoas. Né? Veja, então Deus primeiro deixou ali impune, né, aqueles pecados pela ignorância das pessoas, depois mandou a lei para mostrar, não é, que a ignorância não isentava as pessoas de pecar, elas pecavam e por isso estavam morrendo, não é, assim como o mundo está morrendo no maligno, não é, o maligno que trouxe as suas obras, não é, para o mundo, que é fruto do pecado, e o pecado que é o aguilhão da morte. É através do pecado que as pessoas pecando vão à morte, né, vão a óbito, não é? E isso daí é o que estava acontecendo no mundo desde Adão. Então Deus mandou a lei para tipificar, para mostrar o que estava dentro do coração do homem e o que acontecia com todo ser humano, e por isso o ser humano morria. E precisava, não é, do Salvador. Um pouquinho antes do Salvador vir, aí veio, né, o seu estandarte, né, João Batista, né, o maior dos profetas, né, ungido ali, né, recebido, cheio do Espírito Santo, né, para que ele pudesse viver de uma forma como nenhum ser humano suportaria viver, não é, sem se contaminar, né, sem viver dando voz ao pecado, aos seus desejos carnais. Ele vivia de uma forma completamente isolada. E seria assim, gente, se o ser humano, não é, fosse tentar viver, vamos dizer assim, né, sem querer se contaminar de uma forma, vamos dizer assim, exacerbada, não é? Ele teria que viver no deserto, não é? Teria que se alimentar de coisas que não tivesse nenhum tipo, né, de contato, né, para poder aumentar, não é, a sua carga de pecado, né, para que ele não pudesse ficar pecando, não é? E ainda assim, não é? Seria impossível não pecar. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então, isso não isentaria. Mas para se manter, não é, como vamos dizer assim, uma estrutura, né, se manter no seu caminho, sem desviar o teu caminho, né, como João Batista, ele não desviou o caminho dele, não é? Ele se manteve firme até o final. Por quê? Porque o Espírito Santo, né, estava ali ajudando ele, a unção do Espírito Santo fortalecia ele continuamente, ele não precisava das coisas que os seres humanos precisam para viver. E ele cumpriu o chamado, né, o ministério dele. Por isso que ele foi considerado por Jesus o maior dos profetas dos nascidos de mulher. João Batista é o maior, né, aqui no mundo. Mas no reino de Deus ele é o menor. Por quê? Porque ele não era nascido, gente. Entende? Então veja, obviamente, né, que João Batista recebeu, né, e vai receber aquilo que lhe pertence. Mas Jesus está falando em termos entre mundo físico e mundo espiritual. Jesus está colocando ali, como está escrito aqui, ó, em João 1,8. João não era luz. Não era luz. Entende? Ele não tinha luz nele mesmo, mas apenas uma testemunha para que essa luz pudesse ser conhecida. Entende? Então, para separar, para as pessoas não acharem, não é que João Batista era da mesma natureza que Jesus. E não era, como o próprio João Batista disse, né? Ele vem depois de mim, mas ele é maior do que eu, porque ele já existia, né, desde a eternidade, né? Desde antes, né, de todas as coisas. Então João Batista está dando testemunho que Jesus Cristo, apesar de estar em corpo físico, ele era o Aionion, né, o Deus eterno, aquele que de eternidade em eternidade é Deus, né? Como também está escrito em Miqueias 5, no versículo 2, se eu não me engano, Miqueias fala sobre isso, Judas também fala, não é, acerca do Espírito de Cristo, que é o próprio Deus, em Judas 25, não, o versículo 25 do único capítulo de Judas. Todos eles estão dando testemunho de quem Cristo é espiritualmente. Então, isso é necessário fazer essa separação, né, para que as pessoas não confundam, não é, a natureza de João Batista com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nem coloque, né, nem coloque João Batista no mesmo nível de Jesus e nem enalteça ele, não é, em relação a Jesus.
Mais tarde veio aquele que é a verdadeira luz, a luz que dá vida a todos, não é? Para brilhar sobre todo o ser humano, não é? Essa é a verdadeira luz, é Jesus Cristo. Não é? Como está escrito em Gênesis, não é? No capítulo 1 de Gênesis, no versículo 5, não é? Ele é o dia e a luz, não é dele que vem a vida, seja o tipo de vida que for, quem dá a vida é Jesus Cristo. Aí diz, né? Esteve neste mundo que foi criado por ele. Olha só, mas não o conheceram. Veio para o seu povo e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Bastava confiarem nele como Salvador. Esses nascem de novo, não no corpo, nem de geração humana, mas pela vontade de Deus, entende? Pela vontade de Deus. Então, foi Deus, não é? Foi a vontade de Deus nos fazer, não é? Filhos dele, nos dar do seu Espírito. Ninguém pode obrigar Deus a fazer nada. Ele fez isso porque ele é bom, não é? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único, não, o filho do único ser humano, não é? Que tinha a natureza de Deus, que era Jesus Cristo. Então, ele é a luz verdadeira que ilumina todos os homens que vinha ao mundo, uma vez que a centelha de vida, como energia que dá vida, alento, é luz, porque a fonte da vida também é luz. Então, é contrário às trevas em essência, né? Já começa por aí. Temos que, assim como luz e vida estão unidas na energia vital, graça e verdade também estão para a legitimação da salvação pela fé. São indissolúveis e vieram com Cristo Jesus para encher os seus. Aleluia. Interessante ainda citar que após a menção em Isaías sobre os espíritos familiares, dos quais praticavam o ocultismo para fazer parecer verdade através do engano, onde a morte reinou desde Adão até Moisés, como está escrito em Romanos 5,14. No império das trevas, o profeta cita logo no capítulo seguinte o que está em Mateus 4,16. O povo que andava... Veja, gente, quando a gente fez aí um devocional, né, acerca aqui desses espíritos familiares, não é? São os espíritos que acompanham as pessoas de geração em geração naquela família, parecendo fazer parte da família. Não é? Isso veio desde lá do início. Então, é como um murmúrio, não é? E a palavra não é para esse murmúrio, não é para isso que eles levam as pessoas a falarem, não é? É deles mesmos, é verdadeiramente como um murmúrio, como um fantasma, né? Como se fosse a palavra, é o princípio da palavra de pai, Abba, mas é como um murmúrio. Aí como Deus, né? Ele é sagaz, né? Nós clamamos, falamos, né? Em bom tom, Abba. Não é como um murmúrio, como sem pronunciar, não é todas as sílabas, não, a gente fala em alto e bom som, né? Abba, Pai. Obrigada, minha querida, que Deus te abençoe. Em alto e bom som, Abba, Pai, a gente não tem nenhum impedimento. Por quê? Porque verdadeiramente nos deu o direito, o poder de sermos feitos filhos dele. Ainda não se manifestou, não é? Quem nós haveremos verdadeiramente de ser, não é? A luz, não é? De quem nós somos filhos. Mas chegará o dia, não é? Da redenção do nosso corpo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Isaías 9:2 pela ARC. Ou seja, né? O povo que andava em trevas, não é? Ou seja, cegos espirituais, por quê? Não é? Porque guias, não é? Das almas são das trevas, não é? Viu uma grande luz, essa grande luz, não é? Jesus Cristo. E sobre os que habitavam na região da sombra de morte, na sombra de morte, resplandeceu a luz. Ou seja, não é? Ali a sombra, não é? Ali a morte estava, né? Colocando a mão, estava pairando, né? Mas Jesus chegou, a verdadeira luz que dá vida chegou, né? Para tirar todo ser humano que crê nele, não é? Tirar desse império, desse domínio, desse poder das trevas e levar, não é? Para o seu reino da luz, da vida eterna.
A Septuaginta traz: numa terra onde a morte lança a sua sombra. Não é de descanso, mas de prostração, sedentarismo, pelas almas estarem atadas aos seus corpos numa união onde a escravidão, o pecado domina. E exatamente essa definição de pecado foi, Vini. Você está com carinha de atenção. Ouvindo? Ah, tá. Essa palavra, não é, pecado no hebraico, e quer dizer exatamente, gente, como uma prostração, sabe? Como a pessoa prostrada, verdadeiramente, como um animal que está agachado ali, prostrado, sabe? Verdadeiramente prostrado, caído. É exatamente isso. O pecado faz com que o ser humano fique prostrado, que ele fique desarmado, não haja vigor nele, não haja uma verdadeira alegria. A sua fonte de alegria, ela é escassa, ela é condicionada a circunstâncias, não é? E aí o fôlego de vida do ser humano vai sempre sendo esvaziado, porque está sempre preocupado com muitas coisas, está sempre ansioso, está sempre com medo. Não é assim? Tudo que é publicado no mundo, que é trazido pelo mundo, é para gerar medo, é para gerar ansiedade, incerteza, não é? As emoções ficarem oscilando, não é assim? Incerteza em cima de incerteza. Por isso Jesus disse que todos que fossem a Ele, suas almas encontrariam descanso. Pois Ele não apagará o pavio que fumega e nem o caniço rachado, conforme Isaías 42:3 e Mateus 12:20. Você pode ler, Vini, ambos? Versão NVI. Versão Herbert Richard. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. E Mateus 12, versículo 20. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Viu? Até que leve à vitória a justiça. A verdadeira justiça de Deus, que foi feita em Cristo Jesus, do início ao fim. E nós recebemos por fé, não é? Tudo que Jesus fez, nós recebemos por fé. E no mesmo capítulo 9:6 de Isaías, tem a linda profecia sobre o nosso príncipe da paz. Você pode ler, Vini? Então, ele, não é? É o que as escrituras dizem que ele é. Misericórdia. O quê? Do contexto que tu estava falando. Ah, sim. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha só, Pai Eterno, gente. Pai Eterno. Quem é o Pai Eterno? Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus, entende? Ele é a imagem do Deus invisível. É a forma de Deus se manifestar a sua criação sem destruí-la e ainda trazer salvação. Não é? Através dele nós recebemos a semente do reino de Deus, não é? Que é o seu Espírito, para nos tornar um com Ele, não é? E nos fazer filhos, não é? Filhos amados, filhos do seu amor. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido, né, compreender direitinho aquilo que nós trouxemos hoje, né, a porção de hoje, né, do nosso alimento diário, não é? E amanhã nós estaremos de volta para a glória do nosso Senhor Pai. Jesus. Boa noite, Rosinha, Rosiane. coisa fofa, a gente está indo agora, a gente está terminando. Não sei se alguém tem uma pergunta, está aqui, tem me ajudado muito. Tempo de qualidade, lá Amém. no nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E fica salvo, né, gente, para que vocês possam continuar ouvindo, não é? Porque a fé vai se tornando cada vez mais robusta por ouvir a palavra de Cristo, tá bom? Eu sei que a minha voz não ajuda muito, né? Mas Não é que por importa força nem por violência, é pelo Espírito. Exato, né? Pelo Espírito e pela palavra de Deus. É ela que gera, não é? O seu próprio fruto. Oi, Paulo, querida, é o Paulo? Sim, ele pediu oração por si e pela saúde dele. Amém. Nós vamos orar sim, meu bem. Ele deu uma boa noite, mãe, há um tempinho atrás.
Amém, querido. Oraremos, viu? E pela Franzinha também, né? Que pediu oração. Então, Deus abençoe vocês. Que coisa linda, meu Deus. Amém. Amém. O mais importante, não é, que possamos trazer, não é, a palavra do Senhor para que a gente venha receber, não é, do nosso Pai aquilo que Ele já tem preparado para nós, em nome de Jesus. Então, boa noite, seus lindos. Durmam com Jesus Cristo, não é? Que a paz do nosso Senhor, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração de vocês nele, tá bom? E que vocês recebam do Senhor aquilo que vocês desejam e têm pedido, não é? Para que Ele seja glorificado nos seus filhos, viu? Deus abençoe a noite de vocês. Boa noite. Amém.